Ontem, dia 29 de junho de 2021, o atacante Filipe Viseu se despediu do Ceará. Ele, que pertence ao Udinese da Itália e chegou por empréstimo em 2020 com muita expectativa para ser o homem-gol da equipe alvinegra, fez 32 jogos no total entre 2020 e 2021 e marcou apenas 5 gols. Além disso, Viseu sofreu com lesões e oscilou bastante entre as duas temporadas. E nessa pegada, selecionamos 10 grandes contratações do Ceará que vieram com muita expectativa, até sua aí que está do outro lado da tela e com certeza se iludiu, mas que quando chegaram não renderam absolutamente nada. Na 10ª colocação está Aloísio, o famoso Chulapa. Ele que foi campeão brasileiro e mundial pelo São Paulo, onde teve muito destaque em 2006 e foi até bola de prata naquele ano, chegou ao Ceará para a temporada de 2010, após residir com o Vasco da Gama. Com expectativa de ser o grande camisa 9 da equipe alvinegra, Aloísio acabou sendo um fiasco no Ceará. Com apenas 3 jogos, nenhum gol marcado e um pênalti perdido, ele deixou o vozão em março daquele ano para acertar com o Brasiliense. Na 9ª colocação veio o meio-campista Bernardo, ele que é filho de Hélio Doido, ex-jogador do Ceará. Bernardo surgiu no Cruzeiro, mas foi no Vasco da Gama que ele ganhou destaque nacional. Mais precisamente em 2011, onde foi campeão da Copa do Brasil pela equipe carioca, sendo um dos destaques da equipe. Mas com muito sucesso, Bernardo foi um jogador que viveu se envolvendo em muitas polêmicas extracampo. Com isso, o Vasco acabou o emprestando para Santos e Palmeiras, onde não teve sucesso. Em 2015, quando estava em baixa no mercado, o jogador chegou ao Vozão por empréstimo. Com a equipe alvinegra fazendo uma péssima campanha naquela Série B, lutando para não cair, Bernardo chegou com expectativa de ser o nosso camisa 10. O cara queria ajudar o Ceará a retomar o rumo das vitórias e livrar a equipe do Z4. Mas acabou que Bernardo não conseguiu render e ainda acabou sendo expulso em um jogo contra o América Mineiro que o Ceará acabou sendo derrotado. E em 8º lugar está ele, Júnior Pipoca. Artilheiro e destaque do Vitória em 2010, o centroavante marcou exatos 30 gols e foi um dos artilheiros do país naquela temporada. Contratado pelo Ceará no ano seguinte, em 2011, Júnior chegou junto de outros nomes conhecidos do torcedor alvinegro, como Yarley e Osvaldo. A verdade é que Júnior fez apenas 5 jogos e não marcou nenhum gol e acabou se transferindo para o Bahia logo em seguida. Em 7º lugar vem o lateral esquerdo Thiago Carleto, com passagens por Fluminense, Botafogo, Valência da Espanha, São Paulo, entre outros clubes. Carleto era conhecido por seus chutes perigosos de média e longa distância. Com destaque também no Curitiba e no rival Atlético Paranaense em temporadas anteriores, Carleto chegou ao Ceará em 2019 para substituir nada mais nada menos que Felipe Jonathan, grande revelação da equipe alvinegra e que atualmente é um dos grandes laterais do país. Thiago Carleto chegou a fazer apenas 12 jogos e 2 gols, além de uma expulsão em um clássico rei. Também ficou marcado por estar acima do peso e por algumas intrigas com o treinador da época, Anderson Moreira. Em 6º lugar está o William, mais conhecido como William Batoré. O centroavante que surgiu no Santos nos anos 2000 foi o típico atacante que deixava seus golzinhos por onde passava. O mais esquisito é que o William sempre gostou de fazer seus gols e deixar sua marca contra o próprio Ceará. Destaque na Ponte Preta em 2013, William Batoré se transferiu para o futebol do Catar em 2014 e em 2015 foi anunciado de forma oficial pelo Ceará. Na época, a contratação foi anunciada pelo presidente Robson de Castro em seu Twitter, levando os torcedores alvinegros à loucura. No Vozão, o William foi um jogador que também enfrentou problemas da balança, mas chegou a fazer 24 jogos e marcar 5 gols. Sem sucesso, logo depois se transferiu ao Avaí. Em 5º lugar vem o meio-atacante Marcos Aurélio, o baixinho habilidoso, com passagens por Atlético Paranaense, Coritiba, Internacional e Santos, jogou muita bola na temporada 2013 pelo Sport, ajudando a equipe pernambucana ao acesso à Série A e marcando mais de 30 gols naquela temporada. 2 anos depois, mais precisamente em 2015, Marcos Aurélio foi anunciado pelo Ceará para ser o grande camisa 10 do Vozão. Com pouca intensidade e sem empolgar o torcedor, Marcos Aurélio acabou retornando ao Coritiba naquele mesmo ano, após 22 jogos e 5 gols pelo vovô. Em 4º lugar do nosso top vem o atacante Douglas Coutinho. Sabe quando você pedia ao Papai Noel um PlayStation e no outro dia você ganhava um Polystation? Foi mais ou menos o que aconteceu com a torcida do Ceará. Anunciado em um pacotão de Natal ainda em 2017, com outros jogadores como Reina, Bruno Pires, enfim. O jogador chegou para a temporada 2018 com grandes expectativas.
Afinal, era uma das promessas do Atlético Paranaense e chegou até a atuar por seleção olímpica. Douglas Coutinho não conseguiu de forma alguma render com a camisa do Ceará e também nem com a camisa do rival, onde chegou a se transferir naquele mesmo ano. Foi uma verdadeira decepção no futebol cearense. Em terceiro lugar está o meio-campista Souza, ou Souza, como preferirem. Multicampeão e com grande destaque em São Paulo e Grêmio, com rodagem pelo Paris Saint-Germain, Souza chegou ao Ceará em 2014, ano do centenário do vovô, com expectativa de ser o grande contratação do ano. Souza, que um ano antes tinha atuado na Série A pela Portuguesa, no Ceará o meia chegou a apresentar lampejos no começo da temporada, mas logo depois foi perdendo espaço e, segundo alguns, foi um dos grandes cabeças de uma possível panelinha da Série B daquele ano, onde o clube acabou caindo de produção e não conseguindo acesso à elite do futebol brasileiro. Souza deixou o vovô com apenas um golzinho na bagagem e nenhuma saudade. Em segundo lugar está Ciel, com passagem até interessante pelo vovô em 2008, Ciel ficou conhecido por se envolver em polêmicas de extracampo quando atuava no Fluminense. Anos depois, Ciel se transferiu ao futebol dos Emirados Árabes, onde foi destaque e idolatrado no Al-Ahly e chegou a fazer até dupla com Everton Ribeiro. Ciel foi multicampeão pelo time emiradense e sempre demonstrou o desejo de retornar ao Ceará. Eis que em 2016 o Vozão anunciava Ciel como a grande contratação para o restante da temporada naquela Série B e ser o homem do acesso. Mas não foi bem por aí não. Em seu segundo jogo como titular, Ciel acabou se machucando e ficando de molho por alguns meses. Após retornar de lesão, Ciel não conseguiu render e nem ter sequência no time, encerrando sua passagem no Ceará com apenas 5 jogos. Em primeiríssimo lugar está ele, Juliano Belletti, o lateral multicampeão por Cruzeiro, São Paulo, Barcelona, Chelsea, Fluminense e até pela seleção brasileira, chegou ao vovô em 2011 como uma das maiores contratações da história do clube e se juntar ao também veterano e multicampeão Edmilson. Apresentado em Porangabuçu para a torcida, Belletti chegou a assinar com o Ceará. Até aí tudo bem, acontece que dias depois o lateral voltou atrás e decidiu anunciar a sua aposentadoria dos gramados devido a problemas no tendão de Aquiles, impedindo de cumprir o contrato com o Vozão. O fato virou notícia em toda a mídia esportiva do Brasil na época, um verdadeiro fiasco de contratação. E esse foi o nosso top 10 de grandes contratações que vieram para o Ceará com muita expectativa da torcida e de alguma forma não vingaram. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like. E se você lembrar também de algum nome, jogador conhecido que passou por aqui e você criou uma certa expectativa, achou que ele iria ir muito bem, mas acabou não indo, deixe aí nos comentários que a gente pode fazer até uma parte 2 desse top 10.